Fala, gente, tudo bem? Eu espero, desejo que sim, do fundo do meu coração. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo e muito bem-vindo ao nosso canalzinho. Meu nome é Bruno Requidel, sou doutor em Economia Política Mundial, mestre em Filosofia, graduado em Filosofia, formado em Teologia, profissional da educação, educador popular, pai, companheiro de uma mulher maravilhosa, militante filiado ao Partido Comunista desse país, além de editor na revista Zelota e mais umas coisas aí que a gente vai fazendo durante essa vida. Entre elas, a leitura popular da Bíblia, ou leitura comunitária da Bíblia, que se eu pudesse, faria só isso na minha vida. Afinal, eu considero ser minha grande missão, se eu pudesse dizer assim, enquanto pessoa religiosa, praticar a leitura popular da Bíblia, distribuir instrumentos e ferramentas para que as pessoas possam ler o texto bíblico de maneira relativamente autônoma e para poder ter acesso a esse texto, quebrar essa distância entre o leitor e o livro, entre a palavra que é um fruto de um trabalho popular, de uma história popular, e o que se faz dentro das comunidades institucionalizadas hoje, e cujo monopólio da palavra vigora, ou seja, uma pessoa fala e todas as demais ficam quietinhas ouvindo. Se eu pudesse, essa é a minha missão de vida, e se eu pudesse eu só faria isso, mas não é o caso. Então, como fruto de uma dessas leituras, eu vou trazer aqui para vocês, dentro desse esquema de monopólio da palavra, afinal isso é um vídeo no qual eu estou gravando e apresentando para vocês um determinado tema, compartilhando o resultado desse tipo de abordagem ao texto bíblico, trabalhando a Páscoa, especificamente o Domingo de Ramos. Afinal, hoje, esse vídeo está saindo numa segunda-feira pós Domingo de Ramos. Logo, nós vamos trabalhar um pouquinho essa imagem de Jesus entrando, a chamada entrada triunfal, porque é chamada, afinal no texto bíblico ninguém disse que foi tão triunfal assim, diz outras paradas, mas a entrada de Jesus, que a gente considera como entrada triunfal, o que isso significa, como é que isso está em um evangelho específico, que é o evangelho de Mateus. E aí eu queria ler com vocês alguns trechos para a gente poder entender um contexto bacana do livro e de como é apresentada essa cena nessa narrativa, nessa construção. Gente, isso por quê? Porque cada um dos evangelhos, ele é escrito por uma comunidade diferente, por um processo diferente, tentando preservar uma memória específica religiosa, numa interpretação de fé, a partir da vida desta personagem, desse cara que seria Jesus. Então, o mais importante que a gente tem entre os evangelhos não é o que eles estão de acordo, mas o que eles têm de diferença. Isso porque cada uma das tradições apresenta a maneira como ela aborda e como ela interpreta Jesus a partir de seus problemas, de suas interpretações, de suas situações, e aí vem interpretações tentando vivenciar e preservar esta memória. Não uma memória de uma historiografia como se fosse uma historiografia moderna, não é essa a proposta desse tipo de narrativa, desse tipo de texto. O texto se pretende ser um texto que passa mensagens. Então, é uma construção de uma narrativa que apresenta uma mensagem que aquela comunidade pretende apresentar. Isso porque também cada um dos evangelhos não foi escrito por uma pessoa, foi escrito por uma comunidade de pessoas que são discípulos ou fazem referência a esta pessoa, essa autoridade que seria a autoria do texto, como se fosse memória do evangelho de Jesus, da boa nova, da notícia contada por Jesus, por meio de Mateus, por meio de Lucas, por meio de João, por meio de Marcos, né? Então tem isso. E aí no meio disso você tem essas tradições, essas construções que tem compilações, acréscimos, mudanças do texto, de acordo com o que aquela comunidade pretende apresentar. Então, é muito interessante, porque não é um texto que foi feito necessariamente para sair divulgando. É um texto que é construído para aquela memória daquela comunidade, que eles desenvolvem num processo comunitário durante o tempo, para não perder a memória, escrevem, registram, utilizam diferentes situações ou memórias ou outros registros e constrói então seus textos. E aí o de Mateus é muito particular, tem a sua maneira de trabalhar, essa comunidade apresenta pra gente de uma maneira específica, e eu queria então trabalhar com vocês dentro disso, fazendo uma leitura desse texto e uma mensagem aí pascal, vamos dizer assim. Para isso, leiamos o texto. E cá estamos. Ó, Mateus capítulo 21. Eu já indico para vocês também que os capítulos e versículos são meramente indicativos para você encontrar o texto com facilidade. Se você utiliza eles como referência para quebrar o texto, tipo, faça referência, no capítulo 3, versículo 2, Paulo disse. E aí você quebra do contexto, quebra do sentido daquele texto e tal, e só solta como um jargão, uma frase de efeito. Você faz um texto fora de contexto, que é pretexto para você dizer o que você quiser. Então, os versículos eram só para facilitar a encontrar o texto. Né? O cara que estava escrevendo, ele chegou lá e falou, capítulo 1, 1. Versículo 1. Oi. Não, ele não fez isso, né? Ele não faz bom senso, minha gente.
é colocado os versículos e os capítulos muito depois, para o pessoal ter mais facilidade, quando já em livro você vai começar a procurar onde está determinada referência do texto e tal. Só que a gente hoje em dia já inverteu, né? E o versículo e o capítulo ficaram mais importantes que o próprio texto. Então não é o texto que diz pra gente onde ele começa e termina, mas é o próprio capítulo e versículo. E eu faço essa referência exatamente porque aqui eu estou quebrando certa parte do contexto e eu quero ser honesto com vocês. Eu não vou contar a parte anterior, eu já vou começar aqui de uma indicação que está em continuidade com a cena anterior. Beleza? Jesus estava no caminho, fez uns milagres aí no processo, fez uns sinais e maravilhas. E ele chega nesse caminho, nesse percurso em que ele está cuidando de gente doente, gente empobrecida, gente lascada. E aí ele está cuidando dessa galera que é marginalizada, que é posta para fora da cidade. Ele, então, no caminho, na estrada, no percurso, chega nessa situação aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Bora lá! Quando se aproximaram de Jerusalém, Jerusalém é a capital da Judéia, o centro de poder. Chegaram a Betfagé, nome bonito aí para você colocar no seu filho e na sua filha futuramente, ou em algum pet que você tenha. Betfagé, vem cá! Ia ser engraçado, e o pet vem todo feliz. Betfagé! Ou Betfagé podia ser também, sabe o quê? Aplicativo de aposta religioso. A Betfagé. Faz a sua fezinha aí também. Ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos. Né? Então, quando eles chegaram ali a Betfagé, Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos adiante dele, dizendo: vão ao povoado que está diante de vocês, e logo encontrarão uma jumenta amarrada com o jumentinho do lado. Desamarrem-nos e tragam para mim. Se alguém lhes perguntar por algo, digam que o Senhor precisava desde logo e os enviará de volta. Então, quer dizer, assim, a gente pegou emprestado, mas já devolve. Aguenta aí, tio. Aguenta aí. Só vou pegar aqui os jumentinhos, tá tudo certo. E aí a tradição de Mateus diz o seguinte: isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. O que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Vem cá. Quando diz assim, e o profeta disse, como diz nas escrituras, como disse não sei o que lá, o cara vai lá e coloca uma referência. E ele coloca uma referência curta. Uma frasinha objetiva. A tradição que resulta nesse texto, e nos textos antigos, é tradição oral. As pessoas aprendiam por memória de contar as histórias. Quando alguém fala para você hoje água mole pedra dura, na sua cabeça você termina a frase. Tanto bate até que cansa. Não, tanto bate até que fura. Você lembra disso. Antes, você faz uma pequena citação, o cara termina na cabeça dele o que vem antes, o que vem depois. E por tradição oral, você sabe mais ou menos o que vem antes. O sentido do texto ele é construído não como as palavras precisas, mas como esse movimento de oralidade, de repetição, de rememoração e de reprodução. Quando o cara põe no texto que alguém vai ler, os outros vão ouvir, né? Porque uma pessoa lia, os demais ouviam, que a galera não era alfabetizada, então a leitura ela sempre era comunitária. O cara lê, o cara fala e cita, como diz o profeta, tal, não sei o que lá, as pessoas encontram na memória delas esse sentido. O certo nesse exato momento que nós não vamos fazer seria a gente ir atrás desse texto aí, procurar um sentido ali, de qual é a referência que está sendo feita. A gente vai lá, lê essa referência, entende o contexto do que está se tratando e contrapõe com o que está sendo feito aqui. Por quê? Porque a gente vai perceber a diferença entre o texto original e sua pretensão e como está sendo utilizado para este texto aqui. E na hora que a gente faz esse contraste, a gente entende a mensagem que a comunidade pretende dar a esse texto, reproduzindo ele lá do passado. E aí dá uma nova possibilidade aqui da gente interpretar de várias maneiras. Isso é muito bacana de fazer, isso é muito importante. Não vamos fazer nesse momento, porque não é o escopo nem o foco. E a gente vai ficar aqui 7 dias lendo esse texto. E não é a nossa proposta. Mas dá a dica aí, quem quiser pode fazer isso em casa. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Colocaram sobre ele os seus mantos. E sobre estes Jesus montou. Então Jesus subiu ali no jumentinho. Tadinho, bichinho lá. Vai carregar Jesus. Junto com os mantos, as roupas, as capas dos discípulos. Que não tinham muita coisa. Então eles estavam provavelmente em situação um pouco vexatória.
E uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Então a galera também saiu aí tirando os panos que vestem seus corpos e colocando ali no caminho, esticando, dando uma balangada, fazendo uma festa ali. E era uma galera fora da cidade, empobrecida, gente doente, camponeses, camponesas, que vivem de subsistência, que são pobres, que são lascados. E por que isso é importante? Vocês já vão entender. É onde está a massa dos trabalhadores e trabalhadoras desse período. A galera que produz aquilo que é necessário como insumos para a manutenção da reprodução social. Nesse caso do reino em que eles estão, o reinado ali da Judéia, só que é um reinado sob o controle e domínio do Império Romano. Então o trabalho feito no campo e pelas pessoas que são empobrecidas nesse campo sustenta ou faz parte da dinâmica de sustento de toda esta reprodução da sociedade, né, dessa estrutura imperial, do reinado local e tudo mais. Contudo, se o campo é que produz aquilo que é necessário para a manutenção dessa sociedade, ela é organizada a partir das cidades, onde está o centro do poder, onde estão os espaços de tomada de decisão. E aí você tem as vilas, os vilarejos e as cidades mesmo, e a capital, que é onde está o palácio normalmente, onde está o templo, onde está o centro do poder político. E Jesus está indo para a capital. No livro de Mateus, é a primeira vez que Jesus vai para a capital em sua missão. Normalmente, a gente vai pensando que Jesus está sempre passando por ali, na nossa memória, né? Mas no livro de Mateus não. Jesus, em sua missão, fica rodando, né, o interior da Judéia, vai para Samaria, vai para Galiléia, mas nunca entra na capital. Na trajetória construída na narrativa de Mateus, diferente dos outros evangelhos, essa aqui vai ser a primeira entrada de Jesus na capital. Ele efetivamente vai para o templo. E isso é importante para o contexto. Vocês vão entender por quê. Então, está indo para a capital, sentado no jumento, galera pobre, lascada, camponesa, tá ali com vestes restritas, se a gente quiser dizer assim, ou, né, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho, ou colocando ali ramos das árvores, balançando, fazendo festa, botando no caminho. E o que acontece nesse processo, né? Enquanto a galera vai ajeitando esse caminho para a chegada de Jerusalém, ou chegada a Jerusalém. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. A galera ia adiante e ia gritando Hosana ao filho de Davi, que seria mais ou menos ave, ou salve. Uma saudação de honra a alguém que ocupa um cargo poderoso. Assim como em Roma, a entrada de César, depois de suas grandes batalhas e vitórias, né, para a expansão do império, entra em Roma sendo saudado com Ave César e as pessoas jogando flores, rosas, e aquela cena que a gente vê em vários filmes aí, né? O César em sua biga, o exército adiante, o outro atrás, e a galera fazendo aquela festa, e César com seu louro na cabeça, seus louros dourados, e né, nessa alegria toda. No caso aqui, Hosana é o filho de Davi. Hosana é o filho de Davi como referência àquele que é da linhagem real. Então estou dizendo para ele que ele é um cara que deveria ser rei. E se você pega a profecia que a comunidade citou, eis que o seu rei vem a você. Então, aqui há toda uma construção nesse contexto para indicar Jesus como um rei. Jesus é pouquíssimas vezes chamado ou tratado como rei nos evangelhos. Pouquíssimas, raríssimas vezes. Normalmente ele é tratado como filho do homem e outros adjetivos semelhantes. Mas rei são poucas. Eu não lembro, mas assim, é um número que você conta na mão dos dedos, tá? São pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. A maioria das vezes não se refere a Jesus como rei. E quando se refere a ele como rei, no geral, no momento seguinte, dá ruim. Que eu acho que é o que vai acontecer aqui. Bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, né? Fazendo essa saudação. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? E a multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Cara, isso aqui é muito massa.
Jesus entra pela primeira vez nessa narrativa de Mateus em Jerusalém. E ele entra junto com a galera que estava do lado de fora dos muros de Jerusalém, que está no deserto, que está no campo, que, que é colocado para fora porque é doente, porque está lascado, e as pessoas doentes são colocadas para fora, os leprosos, os cegos, sei lá. O pessoal vai jogando para fora, então fica na estrada, na beira do caminho, antes de entrar na cidade. Jesus entra na cidade com essa galera, que o recebe como rei. Mas quando ele entra na cidade, o pessoal da capital fala: quem que é esse doido? E a galera fala: é Jesus da Galileia. Que a Galileia, pra quem sabe onde tá o mapa, tá na Casa do Chapéu, meu irmão. É longe pra caceta, é um território no norte. É um território no norte muito longe, pequeno, empobrecido, recém-conquistado, ou recém-reconquistado, porque tinha sido tomado várias vezes. Os caras tentam fazer uma guerra de reconquista. O realismo é um território muito instável, muito complicado, e Jesus vem de lá. E pior, vem de um vilarejo pequenininho de lá. E agora ele tá entrando na Galileia. É a galera sair daqui da Zona Sul de São Paulo, aqui do Capão Redondo onde eu moro, ou do Grajaú, ou de Parelheiros, e vai atravessando até chegar na Paulista. Atravessa a cidade, aquela multidão de gente lascada, que todo mundo quer posto pra fora da cidade, porque a cidade só tem direito a ela poucas pessoas que estão mais nas regiões centrais e nas bolhas ricas da cidade, urbana. A galera vai, atravessa e chega pra fazer uma manifestação na Paulista. Galera toda aqui do Capão, do Graja, de São Luís, junta todo mundo, Jardim Miriam, Jardim Ângela, vai todo mundo pra lá. Todo mundo cola lá, encosta, chega fulo da vida, fazendo festa, dizendo: aê, valeu Jesus, profeta da quebrada. E o pessoal na Paulista: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Que pessoas são essas? Quem é este? Tá ligado? É isso, é essa a cena da entrada triunfal. Só que ela não para por aí. Jesus entrou no templo. Que, cara, isso é muito... Segue o fluxo do texto, tá? A galera tá vindo, tá todo mundo... Gente à frente, gente atrás, Jesus no meio. E eles entram no templo. Entra toda essa galera no templo. E expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Cara, isso é muito bom. Isso é muito massa. Era pra ser casa de oração, vocês estão transformando isso aqui num covil de ladrão, buraco de máfia, onde só tem pilantra, seus safados. No templo, Jesus atravessa a cidade com a galera que tá excluída, entra no templo e vira as mesas, derruba tudo. Você fala: mas rapaz, eu na minha cabeça sempre ficava pensando, né? Se os caras, porque conta essa história como se os caras fossem tudo bandido, né? Porque ele fala que é covil de ladrão, então põe os caras como nós somos pessoas más. Então se você vê as representações, seja em pecinha da igreja, seja nos filmes, a galera que são os vendedores, os vendilhões, os cambistas do templo, são tratados como esses irregulares, ilegais, do mal. E não! A galera que constrói um comércio dentro do templo, legalizado e aceito pelos sacerdotes, fazem parte de um esquemão ali, tá ligado? E chega Jesus. Se os caras fossem tão mal assim, todos esses pilantras, Jesus chega e vira as mesas. E na minha cabeça, era assim: se chega um maluco e vira as mesas do meu trampo, e eu sou um cara ligado aí com setores perigosos da sociedade, eu sentava a mão na cara dele. Então por que os caras não sentaram a mão na cara dele? Porque não era só Jesus. A galera da manifestação entrou ali no templo, gritando: Hosana, salve Davi, salve filho de Davi, Jesus não sei o que lá, e pai, Hosana nas alturas, derruba tudo, vira tudo, derruba as mesas, Jesus sai virando as mesas, o pessoal: se eu sou um dos caras que tá vendendo, eu viro minha própria mesa, isso aí, e pronto, né? Você vai junto a galera pra você não se lascar. Mas aí rola essa situação. E entra esse pessoal no templo. Então imagina o alvoroço, a loucura, o furdunço que tá esse negócio. E aí o que acontece, né? Antes de eu fazer mais uma referência importante. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. Veja, eles veem as maravilhas, eles veem os sinais, ele vê essa coisa incrível, e o pessoal, ao invés de falar: caraca, o cara é brabo, eles ficam indignados. E por que eles ficam indignados? Essa pergunta é muito importante. Por que esses caras estão indignados?
Porque agora não é só os cambistas, os caras que estão fazendo o negócio. Os caras que são mestres da lei, que são sacerdotes, o pessoal que é chefão ali, que tá olhando o que tá acontecendo e fica indignado. Por que eles estão putos da vida, mano? Vamos ver. E lhe perguntaram para Jesus, né? Você não tá ouvindo o que as crianças estão dizendo? Respondeu Jesus, sim. Vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscita, ou nasce, ou vem o louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Cara, mina, gente que tá ouvindo isso aqui. Vamos encerrar o nosso papo aqui nesse momento. Mas fazendo uma interpretação importante. Por que esses caras ficaram bravos? O que tá acontecendo aqui? Você já pode estar pressupondo, imaginando uma série de respostas, e talvez a gente deveria conversar sobre elas. Mas eu quero indicar para vocês aqui que há uma grande construção nesse livro de Mateus, uma grande narrativa, que costura situações, que conectam vários elementos, desde o início da missão de Jesus. Na verdade, desde a genealogia de Jesus, que é construída por essa comunidade para passar um determinado sentido de mensagem, mas a gente fala sobre isso outro dia. Mas há todo um arco, e esse aqui é o arco final, a parte final desse. O último grande ato é aberto com essa cena, em que Jesus entra na capital, entra no templo, vira as mesas e faz aquele furdúncio, com aquela galera junto. O mais importante aqui, que eu quero destacar para vocês, é a galera que está junto com Jesus e entra no templo. Por quê? Porque essa galera que entra no templo é a galera que não podia entrar no templo. Ou melhor, que se entrasse, não teria como praticar o rito de purificação. É a galera empobrecida. Nos tempos de Jesus, para que você fosse incluído e considerado cidadão daquele povo, pertencente àquele povo, àquela comunidade, você precisava fazer os ritos de purificação. Por quê? Porque era tanta lei e tem tanta coisa que você precisa cumprir que todo mundo sabe, cara, você não vai cumprir. É impossível. Todo mundo. Vamos jogar limpo? Ninguém aqui cumpre. Então, pra gente sabendo que ninguém vai cumprir, porque tem hora que a gente nem percebe que a gente fez cagada, todo ano a gente faz um sacrifício. Sacrifício pra purificar pelo ano aí. E aí tem várias possibilidades de você fazer um sacrifício, mas você faz. Se você não faz, significa que você então está em débito com o templo, com a lei. Aqui, religião e política não está separado, é profundamente conectado, porque pertence a uma etnia tem a ver com os valores e o modo de conduta da sua vida. E esses valores e modos de conduta estão conectados com a questão religiosa, né, com a questão da fé desse povo, do que ele acredita, como ele organiza a vida, como ele estipula as regras e tal. Se você não está realizando sacrifícios, significa que você está em débito com esse povo, você não faz parte desse povo, você está travado com esse povo. Você está ali, fora da lei. Você é uma pessoa marginalizada. Se você é pobre e não tem como fazer o sacrifício, você é visto, já que não está fazendo o sacrifício, como alguém pecador e pecadora. Por quê? Porque a maioria das pessoas é camponesa, mora no campo. Maioria, praticamente todo mundo está no campo. Nas cidades estão alguns comerciantes e o poder político. Às vezes entrepostos comerciais, espaço em que alguma troca, mas só isso, para cobrança de imposto, em que você tem que se registrar. Mas é sempre isso, gente. O pessoal está no campo. E o campo está sendo super exigido em cotas de imposto. Imposto pago em produto. Você não paga imposto só em dinheiro. Dinheiro, a circulação muito limitada nesses tempos. Hoje que a gente tem o dinheiro universalizado, naquele período não. Então as pessoas pagam com aquilo que elas produzem, com o fruto do seu trabalho. X% do que você está produzindo e tal, não sei o que lá. Se há uma troca, se há um excedente que foi levado para o comércio, aí sim, vai exigir em moeda e tal. Mas, cara, os impostos são cobrados muito nos seus produtos, no fruto do seu trabalho. Então você vai entregar uma parte pro pessoal ali do poder local da cidade próximo onde você mora. Uma parte para poder alimentar o exército do povo que você tá, mas no caso aqui o povo tá tudo lascado, tá na verdade o exército romano, que controla e garante a segurança de todo o território do Império Romano. Então você vai pagar pela segurança que é feita por outro povo, que na verdade é o exército romano, que abusa e se aproveita de você. Você paga
para o governo local, você paga para o império e a manutenção do império como um todo, e você paga para o templo. E além dos impostos que você está pagando para cada um desses, você precisa fazer o seu sacrifício pessoal anual para purificação, para você ser incluído de novo na sociedade, considerado parte desse povo. Só que se você é pobre e numa economia de subsistência, meus amigos, na hora que sobra alguma coisa, você não vai fazer sacrifício, você vai comer e dar de comida para seus filhos e para suas filhas. Então o pessoal que é pobre não está fazendo sacrifício. Imediatamente é tratado como impuro, como alguém que não está cumprindo com a lei. Portanto, com alguém que está em débito, alguém que está fora da lei. Você não faz parte desse povo porque você é pobre. Involuntariamente. Então, o olhar de quem está cumprindo com a lei, ou seja, tem certos privilégios diante de quem é pobre, é que estas pessoas são impuras. Se o cara está doente, mesma fita. Inclusive, se ele se cura, mas está doente, não consegue fazer o sacrifício de purificação por ele ter ficado doente, que pena, hein? Então, há um acúmulo de exclusões e de impossibilidade das pessoas viverem, de se purificarem, de serem incluídos. Essas pessoas empobrecidas, tratadas como impuras, colocadas do lado de fora, entram na cidade e entram no templo, junto com Jesus. E celebram algo que eles não faziam há muito tempo, porque não dava para ir para lá. Isso é o poder desse texto. Aí que tá o negócio. E digo mais. Se a gente for, por exemplo, lá no começo da mensagem de Jesus, em Mateus 3, que é o que eu estou colocando agora na tela, nesse exato momento, põe na tela! Maxwell, bota na tela. Eu vou contar pra vocês uma breve história, de maneira muito curta, pra vocês entenderem esse arco, como ele é poderoso, como ele tem um fio que conecta as paradas. Quando Jesus vai começar a sua missão, ele é discípulo de João Batista. E acontece o seguinte na história de João. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia, no interiorzão, mais pior ainda do que o campo, do pessoal do campo. Ele tá no deserto, perto do rio, inclusive. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Ele exige que as pessoas que já estão lascadas se arrependam. Aí você fala, meu Deus, se você não sabe o contexto que eu acabei de te dizer, você imagina que isso aqui é uma cobrança, porque as pessoas são más. Mas esse arrependam-se é uma libertação. Porque o que ele está dizendo é, gente, vocês queriam estar nessa situação sem poder pagar o sacrifício? Não. Vocês estão arrependidos? Tamo. Vem cá, eu dou um banho em vocês. Simbólico aqui. Pum, entrou e saiu da água, tá purificado, você faz parte do povo de novo, você faz parte do reino. E como é que eles chamam este reino? Reino dos céus, que está próximo. Não só de tempo, porque está chegando do futuro, mas de espaço, está aqui, perto de vocês. Vem aqui, se arrependa, tome esse banho. Você tá arrependido? Você queria estar podendo fazer o sacrifício? Toma, mas sabe como é que tá a condição de vida? Então não tem problema, amigo, toma um banho que tá tudo certo. Toma um banho e vamos viver. Nós fazemos parte deste reino dos céus e não do reino da Judéia, do reino do Império Romano e não sei o que lá. Isso é muito importante. Por quê? Porque aqui, de novo, né, vai ter uma citação. Ele foi aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clamam no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam suas veredas retas para ele. Aqui está um paralelo que a gente pode fazer do caminho que Jesus está indo para Jerusalém, um caminho desse Senhor que está indo, né, tomando curso para chegar no fim de sua trajetória, mas isso aqui a gente fica para outro dia, o papo. E fala que o João era um cara muito lascado, né? Era um profeta meio asceta, maluco, que se isola do mundo e fica fedendo e comendo mal. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo e ele usava um cinto de couro nas cinturas. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Malucão, doidinho de bairro? Não, ele era um bicho grilo, mas que comia gafanhotos, que são parentes dos grilos, um bicho canibal. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Aqui a gente já tem uma referência de que Jerusalém é a capital política, o centro de poder, né? A sede do poder. Vinha gente lá de Jerusalém. Vinha gente da Judéia e de toda a região do Jordão. Cara, tá vindo gente de tudo canto é canto. Na minha cabeça, depois de muito tempo lendo esse negócio, eu falava, mas por que os caras saíam de Jerusalém? Quem vem de Jerusalém pra ouvir um maluco no deserto? O cara vai sair lá do lado do templo pra vir pra cá? Aí eu me liguei. Que é o seguinte, as pessoas, né, confessando seus pecados, eram batizados, né, tomavam um banho por meio dele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima?
Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, porque eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha como fogo que nunca se apaga. Peraí. Olha que louco. Vem gente de tudo canto é canto, e gente da capital. O pessoal que vem da capital tá conectado com esse pessoal aqui, os saduceus, os fariseus, que é a galera que é os mestres da lei que aparecem lá no texto que a gente leu da entrada triunfal quando Jesus está no templo. A galera que é liderança, que tá ali olhando por cima, fala, o que esse pessoal tá fazendo aqui? E fica irado com Jesus, que levou esses pobraiada toda aqui pro templo, levando esses excluídos pra cá. Quem é você? É o que o João aqui não seria digno de levar as sandálias, né? De carregar a chuteira, ele tem que limpar a chuteira de Jesus toda vez que Jesus marca um gol. E Jesus marca gol sempre, aparentemente. Então ele tem que estar sempre lá fazendo aquele gestinho de botar o joelho e fazer assim, ó. Fingindo que tá limpando a ponta da chuteira de Jesus. É o craque do time. E João é um carregador de piano. Mas, ó que louco. Nesse texto, a gente vê uma crítica profunda e séria ao pessoal da cidade exigindo verdadeiro arrependimento. E a galera que tá lascada, o arrependimento tem um sentido de libertação, que não é de cobrança, é de libertação mesmo. Fala, cara, só toma o banho e tá tudo certo. E pros outros é de arrependimento, porque pra eles não é questão do banho. Pra eles é questão de ir no templo, de cumprir as leis e pipipi, popopó, que massacram essa galera. Então, esse mesmo termo arrependimento vai ter uma dupla significação. E aí quando ele fala, né, faz essa grande narrativa que vai vir aquele que vai chegar e não vai nem precisar do batismo, ele não vai nem dar banho, ele vai falar. Acabou, resolveu. Ele batiza, não precisa nem do banho. Jesus vai fazer uma parada em outra pegada. Muito mais interessante. Mas beleza, aí vem Jesus, né? Da Galileia, Jordão, para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, você vem a mim, né? Então João reconhece Jesus e fala, você? Não, eu que tenho que ser batizado por você, não o contrário. Respondeu Jesus, deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Eu sempre fiquei cafifado com esse texto. Mas por que Jesus fala com toda a justiça, cumprir com a justiça, cara? Porque na nossa cabeça o cara é sem pecado e tal, não sei o que lá. Ah, tá. Lembra o contexto que eu falei pra vocês dos pobres? Os pobres não tem como ir lá fazer o rito de purificação. Jesus também não. Então, do ponto de vista da ordem legal, Jesus, enquanto pobre, enquanto lascado, de Nazaré da Galileia, é alguém que está impuro. Do ponto de vista legal, daquele que exige o rito, a passagem, o negócio que você tem que sacrificar, Jesus é impuro. E aí ele vai lá e cumpre o rito, mas não no templo, com João, e toma o banho. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus, como se fosse uma pomba pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, esse é o meu filho amado, em quem me agrado. E aí, gente, para terminar, olha como é que começa... Eita, propaganda na minha cara. Jesus vai ser levado para o deserto, né? Vai ter uma citação muito legal, que é interessantíssima de um dia a gente discutir sobre o papel de Jesus na Galileia, nas tentações do deserto, que acontece lá um monte de coisa, pipipipopopó. E aí Jesus diz o seguinte... Cadê? Aqui. E aí Jesus depois vai ficar sabendo que João foi preso, um monte de coisa. E aí Jesus vai começar o seu ministério. Então, um preâmbulo de história, e agora começa o ministério de Jesus. A jornada de Jesus começa aqui. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Que é a mesma mensagem de João. Sacou? A mesma mensagem de João. Gente, vocês queriam estar purificado? Tem. Tudo certo. Só que no meu caso, agora não precisa nem do banho, meu irmão. Só vem comigo. Vem comigo e tá tudo certo. E aí ele começa a chamar os seus discípulos.
E daqui pra frente termina essa grande passagem, entra no último ato desse anúncio desse reino, com isso aqui, ó. Com esse Jesus que entra lá e o pessoal fica indignado, né? Entra no templo, o pessoal fica fulo da vida, e dali pra frente ele entra em Jerusalém para começar uma grande trajetória que será do seu martírio. Ele começa a ser efetivamente perseguido e será executado. A Páscoa. Que executa aquele que anunciava a libertação, anunciava a purificação, a inclusão no meio do povo, a inclusão no reino daqueles que tinham sido excluídos e marginalizados pelo próprio templo. Cara, é isso que eu queria compartilhar com vocês, mina querida, gente querida que tava aí ouvindo. Espero que vocês tenham curtido esse papo. Quem sabe um dia a gente troque mais ideia a respeito disso. E seguiremos por aqui, trazendo a boa nova todo dia útil. Até a vitória final. Valeu!